é interessante falar isso. Eu entrei na faculdade como um professor de marketing sem nenhuma vivência prática de marketing e com muita teoria. Então, entrei pela teoria na faculdade e depois fui buscar a prática. O Tio Flávio Cultural foi crescendo. A gente não quis fazer o Tio Flávio Cultural transformar-se numa ONG, porque as pessoas que chegaram com o intuito de eu quero doar meu tempo e minha habilidade. Então é muito gratificante para mim hoje poder trabalhar, poder ser voluntária e trabalhar com isso, que é um privilégio, né? Trabalhar com o que a gente ama. Quando a gente propõe criar vínculos no voluntariado, é um exercício para a vida. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, eu sou Robson Santo e este é o Territórios Sociais, o podcast que dá voz ao terceiro setor. Hoje nós temos a felicidade de receber dois convidados muito legais de um projeto que eu particularmente sou fã. É a Ray Oliveira e o Tio Flávio, do Tio Flávio Cultural. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E eu tenho o prazer também da companhia da Patrícia Bragança, minha companheira de lida no terceiro setor e minha amiga. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Robson. Tio Flávio, você é o criador desse movimento Tio Flávio Cultural. Não é uma ONG, não recebe doações, não recebe verba pública e tem uma forma muito peculiar de se sustentar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de como isso tudo começou, desde a primeira palestra, e hoje já são 10... São 14 anos, né? Completando... 2010, né? Isso. Em 2010. Então, eu queria que você falasse um pouco do início dessa história e como que tudo funciona sem dinheiro. As pessoas até perguntam, né? Porque a gente não faz com que quem queira entrar para o terceiro setor desacredite que vale a pena fazer algo vias formais, né? Porque às vezes para poder conseguir recursos para fazer os projetos acontecerem, você tem que ter um CNPJ. Nós optamos em ser um movimento que não tem CNPJ, nós não somos, juridicamente a gente nem existe. Então estamos aí atuando em diversas frentes, mas não existimos juridicamente. Como que isso vem? Há muito tempo atrás, dando aula, desse ano, em 2024, eu completei 25 anos como professor universitário. E aí eu dava aula dentro de uma faculdade de comunicação comunitária e fui chamado para poder fazer uma palestra para prostitutas dentro ali da região da Guaicurus. Nunca tinha feito uma palestra desse jeito, não sabia por quê, perguntei se elas queriam alguma coisa mais específica, elas me contaram características do que acontecia ali e que eram o que elas faziam com o próprio corpo para poder conseguir ter mais atendimentos aos clientes. E aí eu fui 6h30 da manhã, fui fazer minha palestra dentro daquela região, já que funciona às 8 horas da manhã e acaba às 11. Eu teria que fazer antes ou depois. E aquilo ali foi um choque para mim, e eu até brinco sempre nas palestras falando sobre essa questão do mundo de Nárnia. A gente passa pelo guarda-roupa, o guarda-roupa tá ali, um dia aqueles meninos entraram no guarda-roupa e viram um mundo diferente. Dentro da área social parece que é isso também, né? A gente tem vários guarda-roupas que a gente nem conhece, nem desconfia, passa por eles existem, mas a gente nunca parou para pensar que há vida, há um mundo completamente diferente lá. Isso você pode falar com relação às pessoas em situação de rua, que aí é um mundo completamente diferente. A gente vê o guarda-roupa, mas a gente não entra nesse guarda-roupa. As prostitutas, pessoas em situação de privados de liberdade, crianças em casas de acolhimento, são várias Nárnias que a gente tem. E aí eu fui dar aquela palestra, quando subi, fiquei pensando assim, gente, o que eu vou falar, na verdade, né? Sou da área de marketing, sou da área de comunicação, e aí vim para poder falar para essas mulheres que elas tinham demandado algo humano. E aí eu vi que elas estavam acordadas, passando um cafezinho, um pãozinho na chapa, um café, e elas conversavam, tem que trabalhar muito essa semana porque eu tenho que mandar dinheiro para minha mãe, que está em São Paulo, é idosa. Eu tenho que trabalhar para mandar dinheiro para meu filho, que está no norte de Minas. Naquela hora, me deu um estalo de entender que eu não subi aquela escada para falar para prostitutas, eu subi para falar para gente. E aquele estalo foi um estalo que mudou completamente minha vida. Então, eu levei para os alunos essas questões da gente entrar nessas Nárnias, ainda assim, tateando ainda, mas nem pensando em ter um movimento social. O movimento social veio depois. Eu usei o Tio Flávio, porque é como eu sou conhecido e dava aula em 7 escolas.
Eram 7 escolas de pós-graduação e que eu precisava daqueles espaços ali para poder fazer palestras gratuitas, que a nossa ideia inicial foi fazer palestras gratuitas para poder fazer com que os mineiros entendessem que a gente é muito potente e não tem que se rebaixar numa autossabotagem para o que acontece em outros estados que às vezes tem mais visibilidade. Então, projetos que têm visibilidade em outros estados têm visibilidade porque estão perto de emissoras, coisas desse tipo. E aqui a gente tem um monte de coisa boa acontecendo que não aparece. E às vezes o aparecer no social tem um lado de ficar conhecido, para ser uma referência, para as pessoas terem como referência, acreditarem, apoiarem. Não é só para poder, quero aparecer. Mas aí eu usei o tio Flávio e o cultural de mudança de cultura, de mudança de perspectivas, porque a gente queria mudar as perspectivas daquelas pessoas que vinham às palestras. Só que não ficou por aí. Aí vieram as demandas para a gente poder fazer palestras em lugares diferentes, para pessoas diferentes, que eram pessoas diferentes que eu digo, são as mesmas pessoas, né? Mas em lugares diferentes, do tipo uma casa que cuida de pessoas com paralisia cerebral. A gente conversar com aquelas funcionárias e funcionários que tem ali, para que eles pudessem saber lidar com aquela situação de muita dor, de muito abandono, que tinha daquelas crianças, né, de uma casa, né, de pessoas com paralisia cerebral, e que eles também viviam isso no dia a dia deles. Então o tio Flávio Cultural começou a crescer para outras áreas que não fosse só palestras. Eu falo muito, então eu vou dando umas pausas, que aí você, se você tiver dúvida, você vai perguntando. Não, tá perfeito. Foi esclarecedor. E eu queria entender, tio Flávio, a sua formação é em comunicação. Isso, eu fiz um curso de comunicação, fiz relações públicas e jornalismo, e aí fui fazendo, como eu entrei imediatamente na faculdade para dar aula, eu fui fazendo especializações, mestrado, muitas vezes até apoiado pela própria escola, né? Porque como eu assumi sala de aula, e aí naquela época que eu estava mais na área de marketing, eu dei aula de comunicação e marketing para turmas de comunicação. Depois eu entrei, olha, é interessante falar isso, eu entrei na faculdade como um professor de marketing sem nenhuma vivência prática de marketing e com muita teoria. Então entrei pela teoria na faculdade e depois fui buscar a prática, praticar o marketing para falar a teoria com a prática. No social já foi diferente, né? As pessoas às vezes entram no social por uma dor. Eu vi entrevista do Léo, do Mano Down, né? Que tem um irmão com síndrome de Down. A Larissa Carvalho, que é uma jornalista mineira, que entrou na luta sobre o teste do pezinho, porque um filho, né? Teve uma situação que o teste do pezinho não escaneou uma doença rara que ele tinha e ele acabou ficando atípico. A minha entrada no social foi a entrada mais pela prática. E eu precisei depois buscar a teoria para poder tentar entender. A teoria vem da ciência e vem da filosofia também. Aí eu comecei a fazer outras pós-graduações, diversidade, até teologia eu fiz para poder tentar entender um pouco mais essas questões de esperança, de desesperança que a gente lida. A comunicação ela tem um papel determinante nessa relação, mas a sua audiência, de um modo geral, ela é uma audiência um pouco fragilizada, né? Então você tem que ter outras capacidades, né? outros conhecimentos para conversar, palestrar para essa turma. E quando ela te convida para fazer essa palestra às prostitutas, com base em quê? Assim, ela queria um profissional de marketing para... Não, na verdade não. E a minha dúvida era justamente essa. Que eu falei, eu vou trabalhar com marketing, não é o meu nicho. E elas também têm as estratégias delas que não precisam de mim nessa área. E eu perguntei para ela e ela falou que queria o lado humano. E é interessante isso também, porque às vezes a gente não se reconhece. É muito da gente, né? A gente olha o outro, acha que o outro é bom pra caramba, a gente vê o outro em destaque e a gente não percebe que tem dentro da gente algumas características que os outros veem e que a gente não vê, né? Que às vezes a gente pode chamar de autossabotagem mesmo. Mas ela queria o lado humano. E aí eu fiquei, que lado humano é esse? E aí já fazia palestras e tal, mas não tinha um movimento voluntário ainda. O movimento voluntário veio 10 anos depois.
Então eu ia falar de uma situação que é uma situação muito pesada, que acontecia e ainda acontece lá, das mulheres usarem algodão para poder colocar na vagina, para estancar o sangue da menstruação e elas poderem atender os clientes durante os primeiros dias do mês, em que tem mais clientes que frequentam aquela região. Elas não podiam perder aqueles dias quentes da área de prostituição, então elas colocavam algodão dentro de si próprias. Ao tirar o algodão, tiravam de uma maneira rústica, e aí pedaço de algodão ficava dentro delas, acabava apodrecendo e causando hemorragia. E eu não sou médico, eu tenho que deixar isso bem claro, eu não sou terapeuta, não sou médico, não sou psicólogo, eu sou comunicador e educador. E aí quando eu entrei ali para poder falar sobre essa questão humana, aquele estalo me fez entender que eu estava conversando com mães e com filhas, não com prostitutas. E aí o discurso muda completamente, sabe? Porque aí eu me conecto ao lado mais humano que elas têm. E isso começa a fluir de tal maneira que ali muda a minha visão. Porque eu estava numa Nárnia mesmo, numa bolha, desculpa. Na minha Nárnia, talvez, né? Sim. Mas numa bolha eu sou professor universitário. Eu lido com mestres, doutores, pós-doutores. Para mim, naquela época, eu falo isso com uma certeza assim, eu achava que o mundo inteiro era universitário. Eu achava que todo mundo estava na faculdade, porque o meu mundo era universitário. Eu acabei de sair da faculdade, eu entrei como professor, todo mundo que eu saía para o boteco era universitário ou era pós-doutor. E aí, quando eu fui conhecer o mundo, parece a história de Buda, né? Sai do castelo e vai conhecer que tem pessoas que envelhecem, morrem e estão enfermas. É um despertar mesmo. E aí vem justamente essa ideia de começar a tentar entender o que a gente podia fazer para essas questões, essas dores sociais. Porque aí vieram outras dores. O Tio Flávio Cultural foi crescendo. A gente não quis fazer o Tio Flávio Cultural transformar-se numa ONG, porque as pessoas que chegaram com o intuito de eu quero doar meu tempo e minha habilidade. A gente trabalha hoje, a gente está, né, Rai, de uma maneira que hoje ficou até mais confortável de trabalhar, porque nós tivemos, de início a gente tinha assim, voluntariado. Então as pessoas chegavam, quero ser voluntário, 30 pessoas no grupo, e aí de repente ficavam 3 nas ações. As ações que a gente mantém hoje, que a gente vai falar já já. Hoje, quando as pessoas entram, elas são treinadas entendendo que aquilo é um compromisso. Se o voluntariado não cabe ainda na sua vida, vá fazer com outro projeto que tem em Belo Horizonte, que é pontual, que você vai, entrega uma marmita, que você vai, faz uma visita. Mas o nosso não. O nosso hoje é de criação de vínculo. Então, todos os projetos que a gente tem hoje são para criar vínculos. A gente vai em LPIs, a gente quer que os idosos nos reconheçam e sintam falta da gente, assim como nós também sentimos deles. Então, a gente cresceu muito o projeto e eu precisei de ter gestores voluntários em cada uma das ações. Então, por exemplo, se eu tenho X ILPIs que a gente vai atender, cada um tem 2 gestores voluntários que coordenam os voluntários daquela ação. Então, a nossa dinâmica de trabalho é com gestores voluntários. Esses gestores eu converso com eles mais frequentemente e eles é que repassam para os voluntários. É uma rede que a gente tem. Fantástico. Vou falar com a Rai agora. Rai, eu queria que você falasse um pouco como esse movimento ele entra na sua vida. Você falou um pouco desse papel de gestora. Queria que você falasse um pouquinho também, né, de como que essa história do tio Flávio chegou aí na sua história. E se você também já tinha algum tipo de experiência com o voluntariado, né? Como esse voluntariado ele reverbera aí e você externaliza aí no seu dia a dia. Bom, eu não tinha experiência com voluntariado, eu fazia coisas pontuais, assim, que eu aprendi com a minha avó, de ajudar as pessoas, de separar a doação, mas nada efetivamente. E aí eu participei de uma palestra, há quase 10 anos atrás, do tio Flávio, e aí eu fiquei encantada, apaixonada, eu falei, é isso que eu quero pra mim. E hoje acontece muito isso, né? As pessoas assistem as palestras, querem voluntariar, mas aí depois de um tempo acaba esfriando, né? Assiste uma palestra, fica empolgada, depois não aparece mais. E aí eu fiquei insistindo, falei com ele. E aí entrei para o movimento Tio Flávio Cultural. Entrei como voluntária de um grupo, a gente fazia ações com pessoas em situação de rua.
E aí, a partir daí, eu sempre em contato com o tio, sempre me disponibilizando, ele me convidou para ser gestora desse grupo. Eu entrei como gestora desse grupo, depois foi só deslanchando, assim. Eu me aproximei mais do movimento, quis ajudar de forma mais ativa, e aí o tio Flávio me convidou para, depois de alguns anos, né, já dentro do tio Flávio Cultural, para trabalhar no movimento e trabalhar com ele também. Então, o voluntariado chegou na minha vida, eu não tinha prática, não sabia como era, e mudou totalmente a minha perspectiva de vida, assim. Porque é o que o tio Flávio fala, né? São as Nárnias que a gente tem e que a gente não sabe o que tá ali por fora, né? Ou o que tá ali por dentro, né? Dentro do guarda-roupa, no caso. Então, é muito gratificante para mim hoje poder trabalhar, poder ser voluntária e trabalhar com isso, que é um privilégio, né? Trabalhar com o que a gente ama. Sem dúvidas. E hoje já são 1.000 voluntários e 70 grupos de ação, com ações, e ações muito diversificadas, né? Dei uma entrada lá para entender melhor o tio Flávio, porque a gente sempre ouve tio Flávio, mas é tanta coisa. Meu Deus, o que acontece nisso aqui? E eu queria saber como esse movimento, tio Flávio e Rai, vocês conseguiram ter tanta expansão, porque mobilizar voluntários não é uma tarefa fácil. Não. E principalmente com, eu vou falar esse rigor, mas não é um rigor, com esse compromisso recorrente de criação de vínculos com públicos em situação de vulnerabilidade. Eu queria que vocês me falassem um pouco de como como que essa mágica acontece aí, de mobilização desses voluntários. As pessoas sempre querem fazer alguma coisa, então elas estão em busca de alguma coisa e elas buscam também alguma instituição que elas possam comungar dos valores e chegarem próximos e fazer também. Como a gente trabalha muito com palestras em projetos sociais ou palestras, né, pagas, aí não é o tio Flávio Cultural, é o tio Flávio, em empresas. Acaba que, estando numa empresa, dando uma palestra, estando numa escola, as pessoas despertam e perguntam como é que a gente pode ajudar. E aí, a partir desse momento, vem um monte de gente com interesse. É lógico que a emoção do momento faz as pessoas quererem, mas depois que elas percebem que a vida delas é um redemoinho, né? Todos nós temos uma vida que é um redemoinho, elas vão ver que elas precisam se dedicar de fato, que a gente tem essa questão. Então, no início, Rai, a gente tinha grupos muito grandes. A gente tinha lá 70 grupos, sim. Cada grupo tinha 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas. Depois da pandemia, essa informação aí a gente até tem que atualizar, porque nós caímos muito o número de voluntários. Uhum. A pandemia devastou em várias áreas, inclusive emocionalmente, mentalmente, socialmente. Muitas pessoas se separaram, muitas pessoas perderam emprego. Então, a gente teve uma queda muito grande, tivemos que fechar alguns desses grupos que estão lá no site. Uhum. Hoje, a gente está com em torno de 40 grupos funcionando e cerca de 600 pessoas. Mas é muita gente. Mas, para a gente, foi um ganho tão grande, porque eu tinha 1.000 pessoas que eram eventuais. Agora, a gente tem cerca de 600 pessoas que são contínuas. Elas entenderam, as pessoas que quiseram ficar, que puderam, não é só querer também, né? Poder ficar, poder da parte dela, né? Elas entenderam que é necessário se programar. Eu sempre brinco de uma palestra que eu ouvi, não sei de quem, que falava justamente sobre isso. Olha, eu não contei quantas vezes que eu estou respirando quando eu entrei aqui. Na verdade, é da Lúcia Helena, da Nova Acrópole. Ela conta uma história de um homem que carregava um porco e depois os filósofos foram buscar saber dele, por que ele carregou um porco na feira. E ele falou, porco? Como assim porco? Não lembro de ter carregado porco hoje. Hoje eu fui na feira, mas não lembro, não. Porque o carregar o porco para ele é tão comum, né, que ele já não liga para isso, já não é uma diferença para ele. E aí eu falo dessa questão do respirar. Não contei quantas vezes a gente respirou, quantas vezes eu respirei quando eu entrei aqui. O voluntariado é isso, ele não é uma parte estanque da vida da gente, não é o sábado que eu vou fazer o voluntariado. É uma predisposição da sua própria vida, né? É um estilo de vida. Então, quando você entra no voluntariado, você não entra para fazer a ação do sábado uma vez por mês, mas você muda toda a sua postura, a sua maneira de pensar, a sua maneira de lidar com os outros, porque o voluntariado te mexe nisso. Isso traz dores, porque você começa a perceber mais as Nárnias,
Então você passa e vê um menino pedindo na frente do supermercado. Aquele menino com o uniforme da prefeitura, que saiu da escola de manhã e está ali pedindo. Aquilo te comove, aquilo mexe com você, aquilo te faz pensar que você pode até não ajudar, não ter dinheiro para poder comprar um biscoito daquele menino ali, mas que há muita coisa a ser feita para que aqueles meninos não precisem estar ali. Então, tem uma fala que eu gosto muito, que é da Mip Gies. Ela foi quem abrigou a Anne Frank lá da perseguição nazista. E aí perguntar por que ela fez aquilo. Se ela estava fazendo alguma coisa daquele tipo, ela poderia ser morta pelos nazistas, porque ela abrigou uma família de judeus. E ela falou, tinha outra coisa a ser feita? Eu fiz porque era o certo a ser feito. Eu acho que o voluntariado ele passa a ser dessa forma para a gente, quando a gente entra no voluntariado, que a gente vê as questões sociais e a gente pensa assim, o governo não vai fazer. Ele tem feito, mas ele não consegue fazer por completo. Precisa-se uma maneira de mudar o governo? Precisa-se, mas ela não vai se dar agora. Então a gente tem que pensar em algo, e é até importante falar isso, do assistencialismo, porque a gente tem muita gente que critica os movimentos sociais, os projetos sociais que são só assistencialistas. A instituição X vai entregar comida para morador de rua, vai acostumar o povo a ficar na rua, não sei o que lá mais. Não conhece nada de morador de rua e ainda fica falando porque é o imaginário que ele criou. Só que quando a gente começa a pensar que eu preciso fazer com que aquelas crianças que vão à escola estejam vivas para eu dar a educação para elas, o assistencialismo é extremamente importante. Que venham ações posteriores que trabalhem o desenvolvimento daquela criança, seja profissional, seja social, seja pessoal, mas eu preciso daquela criança viva. E tem um economista, ele é autor de um livro chamado Escassez, que é muito bom, que ele fala o seguinte: pensa na cabeça de uma pessoa, de um pai de família que saiu de casa hoje, desempregado, a mãe desempregada, a esposa desempregada, e ele tem 6 filhos. Ele tem que colocar a comida na mesa até meio-dia. Ele não tem emprego, ele não tem dinheiro. Na cabeça dele, é como se ele fosse um computador com vários programas abertos e pesando na cabeça dele. As pessoas falam assim, por que esse cara não entra num curso do Sebrae? Daí a 2 anos, 3 anos, ele é empreendedor. Daqui a 2 anos, 3 anos, eu não sei se ele vai estar vivo. Porque ele precisa colocar ao meio-dia. Então, quando fala assim, pobre não tem ambição. Cara, ele precisa da ambição que é diferente da minha, que é estar vivo até meio-dia para comer, né? Então, a gente tem que começar a reconstruir o nosso pensamento de como são essas mazelas sociais e como são essas dores também, né? Que são dores reais. Aí o Tio Flávio Cultural foi para nós uma abertura de mundo. Porque quem entra e começa a conhecer áreas tão distintas, como pessoas que vêm para Belo Horizonte para se tratar de câncer, que a gente tem um trabalho com a Casa do Caminho, né? Pessoas que têm paralisia cerebral, que a gente tem um trabalho com o Núcleo Caminhos para Jesus. Pessoas que estão privadas de liberdade, que a gente tem um trabalho com diversos presídios e APACs. Gente, olha a riqueza que há nisso. A gente está se dando ao direito e se presenteando de conhecer histórias de vida, né? Então, o voluntariado ele é mais que uma universidade para cada um de nós. Fantástico. O movimento Tio Flávio Cultural, ele tem essa característica de não ter vínculo partidário, religioso. E isso influencia as suas ações, né? E a maneira que vocês lidam com essa comunidade. Como que, num país como a gente vive hoje, com tantos vínculos partidários, religiosos, enfim, são vários os polos, né? Como que o Tio Flávio Cultural atua dessa forma, sem criar esses vínculos? Isso é melhor? É pior? Como que isso funciona? Eu acho que a gente deveria até respeitar mais as ideologias, né, uns dos outros. Eu concordo com esse lado, ou eu me alinho a esse lado, mas na hora de estar com o outro, Jung que falava, acho que falava alguma coisa nesse sentido, né? Existem todas as técnicas, metodologias, mas na hora que uma alma está diante de outra, seja apenas uma alma diante de outra. Então, a gente não usa a religião, por mais que eu tenha pessoas que sejam evangélicas, né, que sejam espíritas, budistas, a gente não usa a religião nas ações,
A gente até teve um grupo que pediu isso, e esse grupo saiu do Tio Flávio Cultural com nosso apoio, com nossa... Porque eles queriam levar a palavra, eles são de um movimento da Igreja Batista Central, o movimento Eleva. Então eles criaram o movimento Eleva a partir do Tio Flávio Cultural, mas para fazer projetos sociais que possam catequizar. Então, olha que maravilha, da gente saiu um movimento desse, que saiam outros vários. Sim. Mas eu acho que quando a gente entra ali, a gente tem que entrar sem preconceitos. E aí eu falo preconceitos mesmo, né? Não adianta você chegar numa área de prostituição e achar que aquelas mulheres são mulheres vadias. São mulheres de vida fácil, né? Que vida fácil é essa que, quando eu as conheci, elas tinham que atender 60 clientes num dia para poder conseguir um dinheiro, para poder pagar a hospedagem e ainda mandar para os seus filhos ou para sua mãe. E que não é uma lojinha em que eu vendo um produto, né? A pessoa recebe em si, né? 60 homens. Então, são coisas que às vezes são profundas, mas que a gente tem que entender isso. E aí a gente vai tendo, além dessa possibilidade de não ter um trabalho religioso nem partidário, a gente veio a aprender com a pandemia, o que a RAI hoje está lidando mais, né, à frente, a lidar com os projetos virtuais. Então, a gente, percebendo a solidão de diversos públicos que a gente trabalha, a gente criou... Primeiro foi o Esperançar. Fala pra gente como é que é o Esperançar, Rai. O Esperançar são ligações que a gente faz semanalmente. Cada voluntário faz para um idoso ao longo de 6 meses. E aí sempre no mesmo horário, né? Porque a gente entende que o idoso ele tem a sua rotina, tem as suas tarefas. E ao longo de 6 meses a gente faz essa ligação. Depois, o voluntário, captando essas histórias que o idoso vai contando, a gente deixa super livre, né? Ele fica à vontade para falar da história da vida dele, da rotina, indicar receitas, de repente, que gosta, músicas que gosta de ouvir, enfim. E aí o voluntário pega todas essas informações e transforma num livro, numa biografia da vida daquela pessoa. E é lindo, assim, o Esperançar, porque a gente teve algumas entregas, né, de livros, dos livros físicos, e a pessoa ali assinando o livro da vida dela, de acordo com a perspectiva do que o voluntário ouviu, sabe? Então, a gente eterniza a vida da pessoa, a gente valoriza a história dela ali naquele livro, e ela, no final, assina. Então, o Esperançar é isso, assim. E tem o Diários da Solidariedade, né? Que a gente faz... o voluntário escreve o diário da vida dele e o idoso, geralmente institucionalizado, né? Sim, sim. No Esperançar, a gente teve pessoas que não eram de instituições, eram idosos solitários, né? Isso. Que queriam participar. Mas aí eles escrevem um diário da vida dele. Pega um caderno normal e escreve a vida... Não é o diário do dia a dia, é o diário da vida. E aí a gente troca, né, Rai? Isso. Manda... Como é que é? A gente escreve também do dia a dia, né? Às vezes você não tem o que falar da sua vida, às vezes o idoso não quer falar muito, e aí ele vai falar como é que tá sendo a rotina dele naquele dia. E aí vai contando. Eu fui voluntária desse, gestora e voluntária também, escrevi meu diário e troquei como idosa. E aí a gente troca os diários. Um voluntário com um idoso. Isso, a mesma pessoa. E aí depois nós trocamos o caderno, né, físico, lemos a história uma da outra, e aí depois marcamos um encontro presencial para, enfim, se conhecer. Foi outro projeto incrível, assim, para mim também, porque ela tem 98 anos, super ativa, ela quem escrevia a história dela, o caderno dela, poetisa, escritora, e a gente se conheceu pessoalmente. Então, assim, a gente cria um vínculo realmente com a pessoa, lendo ali o que ela está escrevendo. E às vezes ela escrevia da vida dela em forma de poesia, e eu captava algumas informações, ela está querendo dizer alguma coisa, não vai ficar só nisso. E aí depois que a gente escreve, até esqueci um pequeno detalhe, depois que a gente troca os diários, a gente troca carta, antes de encontrar pessoalmente, né? E aí na carta é que eu posso tirar as minhas dúvidas e elas sobre mim. E a gente começa esse diálogo, essa conversa. Então, a gente entende que esses projetos chegam ali para a pessoa que está vivendo em solidão, às vezes, com pessoas, mas se sente sozinha.
diariamente colocando ali, e na escrita, a gente sabe o poder da escrita também, a sua vida, a sua rotina, e conhecer outra pessoa, né? Resgatando esse hábito antigo de escrever cartas, que muita gente gosta, então por isso a gente teve muita adesão, inclusive, do Diários. E que é legal que teve idoso que recebeu a carta que ele não sabia que ia receber. Aí recebeu Sim. a carta na casa, na ILPI, e falou, mas pra mim? Mas nunca mandaram carta pra mim? Sim, é muito legal, é muito legal. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Tio Flávio comentou, não sei se foi aqui ou no... De algum lugar. De algum momento, né? Vendo os vídeos. Existe um receio na criação de vínculos. Nós estivemos aqui com a Mônica da CAP, ela trouxe uma história lindíssima, que superou também essa questão, né, do vínculo, às vezes a gente se resguardar. E o trabalho do tio Flávio cultural é fortalecimento de vínculos. Como que é isso? Porque, às vezes, né, assim, a gente quer fazer o trabalho, mas eu não quero entrar muito, porque senão vai começar a misturar um pouco da minha história. E aqui é diferente, não? Aqui eu quero saber da sua história. E é fortalecimento de vínculos. A gente tem, às vezes, as pessoas que falam assim, eu quero fazer parte do voluntariado, tio Flávio Cultural, mas eu não quero trabalhar com idosos, porque eu perdi minha avó recentemente, ou porque eu tenho... e aí ela opta por fazer com uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes. Mas ela sabendo que tem essa criação de vínculos. A criação de vínculos é um exercício para a vida, porque a gente tem vínculos, né, diversos com a família, com amigos. A gente... como pessoas, entende que esses vínculos serão rompidos um dia. As pessoas que estão em casas, em LPIs, elas têm um rompimento de vínculo com as famílias, e que esse rompimento não vem só com a morte, vem com o abandono, muitas das vezes, e que isso é muito triste. Eu vi um dia desses o pessoal do SEMAIS com um podcast perguntando para uma idosa que saía de uma apresentação da orquestra. Ela vive numa ILPI, e LPI, para quem não entende, né, são instituições de longa permanência para idosos. E aí eles foram para uma atividade e aí perguntaram para ela, né, se ela estava gostando. Ela falou, tô adorando. Tomara que meus filhos vejam isso, para pelo menos eles entenderem que eu estou viva. Aquilo foi tão forte, foi para mim assim, tão potente, porque ela precisava, dizendo aquilo, para mostrar para eles, olha, eu ainda penso em vocês, né? Obviamente. Eu não tô aqui curada. Mas nós não temos mais vínculos. Então, quando a gente propõe criar vínculos no voluntariado, é um exercício para a vida. E eu percebi isso quando a gente começou com um projeto no Lar Teresa de Jesus, em que a gente levava pessoas para fazer unha de crianças que vêm do interior para se tratar de câncer aqui em Belo Horizonte. E a gente chegou num dia, tinham 3 crianças que as 3 não tinham as 2 perninhas. Tinham sido amputadas, uma das pernas de cada uma. E elas pediram para poder pintar as próteses, as unhazinhas da prótese. E elas estavam todas animadas, porque elas estavam esperando o grupo chegar, porque à tarde elas iam para o cinema e depois elas iam comer pizza, que é uma coisa diferente para quem mora no interior, por exemplo, né? E aí elas falavam assim, nossa, a gente estava tão ansiosa porque assim, a gente queria ir de unhas pintadas. Primeira coisa, imagina se a gente não vai. Imagina o voluntariado que fala, vamos, e não aparece ninguém, né? Sem compromisso. Olha a frustração que se cria. E segundo, uma semana depois, uma das meninas veio a falecer. E aí que o grupo me despertou para isso. A gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta, porque se a gente começar a perder algumas pessoas nas ILPIs... Aí eu falei, então nós vamos trabalhar isso. A gente vai criar cursos dentro do Tio Flávio Cultural, que não está no adequado ainda. A gente está querendo fazer uma universidade Tio Flávio Cultural, que é de pessoas que gravem cursos para a gente poder falar mais sobre isso. Mas a gente vai trabalhar essas questões, porque a perda vai fazer parte da nossa vida e da nossa vida no voluntariado. Então, é um treino para a vida. Você falando isso, tio Flávio, a gente normalmente associa o abandono de crianças às pessoas numa fragilidade financeira. Mas como que é o perfil do idoso abandonado hoje no Brasil? Que a gente imagina que é só quem não tem recurso, mas muitas vezes tem famílias abastadas e que o idoso fica abandonado. Às vezes abandonado dentro da própria casa, né?
Às vezes não precisa nem colocar numa ILPI para a pessoa estar abandonada, né? Pois é. A própria vida e a desculpa do tumulto que a vida nos dá, né? Da correria que a vida nos dá, nos faz abandonar pessoas queridas dentro de casa mesmo, né? E isso é um alerta que a gente tem que ter, porque eu tô muito nessa questão hoje, o dia hoje que a gente tá gravando, eu tô muito nessa questão de voltar para casa, sabe? Eu tava dando uma palestra de manhã e eu falei sobre a Namíbia, que tem aquela questão de uma criança, quando nasce, cria uma música para aquela criança. Aí canta-se aquela música a cada fase daquela criança. No aniversário, um dia quando aquele adolescente ou aquele adulto se perdem, eles colocam o adolescente no centro e todos da tribo começam a cantar aquela música que é a única, só é dele, é como se fosse o RG, o CPF dele, para que ele lembre quem ele é. E aí vem justamente essa questão, né? Eu acho que tem uma propaganda antiga alemã que um idoso manda um convite para os filhos passarem juntos, né? E aí os filhos não podem ir passar junto o Natal. E aí ele resolve então mandar um banner dizendo da morte dele. E aí todos os filhos vão e se encontram. E aí quando entram lá na casa, ao invés de ter um corpo morto, tem o idoso que fala: de que outra maneira eu traria vocês para cá? E aí vem a lapada final. Está na hora de voltar para casa. Eu acho que essa provocação, para mim, inclusive, tem sido muito forte, sabe? Onde que eu deixei meus valores que eu tô perdendo com essa vida tão atribulada, cheia de coisa para fazer? Será que eu não tenho que voltar um pouquinho para casa? Será que não vale a pena buscar o que é essencial, né? Então, esses convites, eu acho que tantas dores que a gente vê, como o abandono de pessoas, como o caso dessa mulher, que eu não sei a história dela, e a gente não sabe as histórias das pessoas, mas o abandono dessa mulher deve ter sido muito triste, porque parece que os filhos simplesmente deixaram na instituição. Teve uma vez que eu lembro que a instituição ligou para conversar com uma mulher. Eu ia fazer um TED e fiz perguntas para pessoas em diversos grupos. TED são aquelas palestras, né, de 18 minutos. E aí perguntei para as pessoas qual era a palavra, o que dava esperança, o que fazia elas ficarem vivas. E aí me chamou muita atenção uma idosa numa LPI falar que o que fazia ela ficar viva é esperar o mês de maio. E aí eu não tive sensibilidade de entender. E eu fui perguntar: mês de maio? Por que mês de maio? É porque é o mês das mães e eu espero que meus filhos venham me visitar. Eu pensei que fosse Natal, mas Natal sempre tá cheio de gente, de outros. E aí a gente percebe que quando alguém... Aí ligaram para esses familiares, e eles falam: não, a gente colocou numa instituição, está sendo bem cuidada, e a gente está numa vida tão corrida que onde ela está bem cuidada, nos deixa tranquilos. Ótimo, mas ela precisa de vocês, né? Ela precisa dessa família. Mas são várias histórias, né? São várias histórias que os abandonos configuram. Eu só acho que a gente tem que, no voluntariado, a gente tem que é uma luta minha, inclusive, comigo, de entender a diferença da empatia e da compaixão. A empatia é você entrar lá, entender o lugar do outro, mas tirando os seus vícios. Não adianta eu ir com a minha cabeça para o lugar do outro. O cara tá na rua, né? Tanta possibilidade aí de estudar, o cara tá na rua. Cara, vai conhecer a história, sem os seus vícios, sem as suas crenças, porque aí você vai entrar na empatia. E a compaixão, essa é a minha luta hoje, porque tem um momento no voluntariado que você se sente extremamente impotente. Você sabe que de um lado você é uma potência. E aí aqui eu abro um parênteses, não me deixe esquecer a impotência, de parabenizar todas as instituições sociais dessa Minas Gerais. Vou falar não do Brasil, tá? Mas vou falar de Minas, que a gente tem muito projeto, a gente tem muitas pessoas, a gente tem muitos... a gente tem uma potência social muito grande. Se eu fosse listar para vocês nomes de instituições, a gente teria muitas, diversas, que fazem trabalhos com mães atípicas, que fazem trabalhos com LGBTs, que fazem trabalhos com crianças com paralisia, crianças com câncer, que fazem trabalho com idosos. A gente tem muitas, então parabéns a cada uma delas. Mas o grande problema é a impotência que a gente sente, porque a gente é potência. Agora eu vou olhar ali para minha câmera. Cada uma dessas instituições que a gente tem aqui, dessas ONGs, movimentos, coletivos, são uma potência,
mas a gente se sente impotente quando a gente não consegue resolver o problema. Aí vem aquilo que eu te falei do Gustavo Greco, Sim. quando criou a marca. A marca da Rai tá até mais fácil de ver ali, ó, porque ela tem desenhadinho o quadrado ali. Quando o Greco colocou aquele quadrado, eu falei, Gustavo Greco é um designer que criou, nos deu essa marca. E eu falei, Gustavo, tá lindo, né? O cara é jurado lá em Cannes, de Festival de Criatividade. Muito premiado. Aí eu falei, Gustavo, tá lindo. Mas como é que eu falo com o cara que é premiado, que eu não gostei de uma coisa? Mas né, é minha, eu vou falar. Tira o quadrado, deixa a gente voar. O voluntariado tem que voar. E aí ele me chamou a atenção para uma coisa interessante. Primeiro, o T e o L do Flávio, que está dentro do quadrado, o T tem a função do voluntário, que leva, mas que ganha também. O quadrado significa o limite. Por mais que você queira, vai chegar um momento em que vai depender do outro. Eu quero que você pare, ou que você saia de uma dependência química. Então eu vou fazer de tudo para que você saia da dependência química. Mas vai chegar um momento que não vai depender de você. E aí tá a compaixão, que não é sofrer a dor do outro, mas é sofrer a dor com o outro. E esse é o grande negócio que a gente tem que aprender, porque senão nós vamos ficar... Eu hoje, atualmente, estou num momento de angústia muito grande, de me ver diante de vários públicos em que eu estou me sentindo impotente. Porque parece que a gente faz, e parece que não está aparecendo. Aí dizem que são os acasos. Uma mensagem no Instagram parabenizando porque o marido passou por um processo tal, conheceu o Tio Flávio Cultural e conseguiu se reerguer através de um projeto do Tio Flávio Cultural. Eu falei, gente, olha os recadinhos que o universo te manda, né? Então aproveita essa fala e conta um caso, assim, ou mais, que de fato você falou, cara, valeu muito a pena. Nossa, tem vários. Quando eu vou contar um caso de uma terminalidade. A gente visitando um hospital, e aí eu pedi para colocarem 5 visitas num dia, numa manhã, eu fazia 4 geralmente, pedi para colocar 5 visitas, porque eu queria visitar mais gente, eu estava com uma agenda corrida, então eu ia aproveitar, encher. Aí visitei uma senhora que estava, né, com um quadro de terminalidade, a gente ia conversar, ouvir. E foi justamente quando ela... Já cheguei pedindo desculpa, falando, gente, olha, o nome da senhora, eu vou precisar ficar aqui menos tempo, porque hoje eu vou atender 5 pessoas, conversar com 5 pessoas. E ela virou para mim e falou assim, pressa, né? A gente tem muita pressa. Mas há de chegar o dia que a gente vai valorizar o momento que a gente está vivendo agora. E aí, aquilo ali não foi a mudança dela, porque essa mudança ela já tinha passado. Aquilo ali foi a mudança minha. Né? Que é lógico, eu dou umas escorregadas ainda, mas para entender que enquanto você estiver com aquela pessoa, é o que Fernando Pessoa falava através do Ricardo Reis, que é um codinome dele, né? Para ser grande, ser inteiro. Então, assim, são histórias de pessoas que saíram de uma unidade prisional, onde quando a gente fala de unidade prisional, as pessoas caem em cima da gente, né? Falando assim, mas você trabalha com preso? Você trabalha com bandido? E aí alguém manda uma mensagem dizendo, olha, eu conheci vocês dentro da unidade prisional, hoje eu estou no Espírito Santo. Aquela sua fala foi tão marcante para mim que naquele dia eu tive vontade de pular no seu pescoço. O cara falava comigo. Foi uma cena assim... Eu digo para eles que coloca uma cadeira imaginária. Pode contar a história? Claro, por favor. Coloca uma cadeira imaginária e fala, olha, pensa a pessoa que você mais ama aqui. Eu não sei se alguns psicólogos vão aprovar essa metodologia. Pensa a pessoa que você mais ama, sentada aqui. Pois é, sua mãe, seu filho e tal. Agora pensa, ela tá sentada aqui, vocês não viu vocês ainda, vocês estão vendo ela. Eu chego e dou um tapa na cara dessa pessoa. O que vocês fariam comigo? E aí eu falo, pois eu não tenho coragem de dar esse tapa, vocês também provavelmente não têm, mas alguém já deu esse tapa. Esse tapa foi dado, ele tá doendo, ele não é aquele tapa que passa em 2 dias, 3 dias, é um tapa que vai doer por muito tempo. A gente não tá aqui para trabalhar culpas, a gente tá aqui para admitir nossas culpas e sair delas. Mas o tapa quem deu foi vocês. E aí o cara me mandou uma mensagem, era e-mail ainda, o cara mandou uma mensagem falando assim, aquele dia eu tive vontade de pular no seu pescoço, porque me doeu. Eu sabia que o tapa fui eu que dei, mas eu entendi
que se aquilo já foi feito, se o mal já foi feito, eu tenho que pensar, não corrige-se o mal, mas eu tenho que pensar daqui para frente. E aí ele falou que estava no Espírito Santo, que ele hoje dormia sem ter a preocupação de sirene tocando, de alguém perseguindo ele, mas que ele tinha mudado a vida dele por completo. É lógico que não foi uma palestra que mudou a vida dele. Tem muitas situações que levam as vidas a mudarem ou não. Mas o impacto foi justamente o seguinte: quando a pessoa fala, você entra num presídio, você acha que vai mudar as pessoas que estão ali, 2.000, 3.000 pessoas? Mudar eu não vou, de fato. Mas a gente entra de uma maneira tal que a gente tenta conectar com o humano que está ali dentro. E quando você conecta com o humano, se aquele humano acorda de fato, não vou nem falar que acorda, parece que ele está dormindo, não está dormindo, ele está ali vivo, mas se ele ganha força, ele consegue sair de situações, não é fácil, mas consegue sair de situações que às vezes sem esse vigor humano ele não conseguiria. E uma outra história que me deixou... Porque a gente às vezes quer histórias que mudem a vida. Mas uma senhora de uma república que a gente visita, uma república de idosas, ela ganhou uma boneca de plástico, uma boneca normal, e ela queria levar a boneca para um médico, porque ela achava que a boneca, que é filha dela, ela tem uma deficiência cognitiva, tinha uma deficiência, e ela queria saber o quê. E aí as idosas olharam e falaram assim, gente, nós vamos levar... Imagina chegar 5 velhas no posto de saúde, a médica olhar e falar, a filha dela está com problema. E aí levaram a idosa na médica, acharam no posto de saúde do bairro Pompeia uma médica humana. Essa médica humana olhou e falou com aquela senhora que a mãozinha da filha dela não abriria, porque ela tem uma deficiência, mas que ela amasse do mesmo jeito que é a filha dela. E ela voltou a dormir com a filha mais tranquila, porque sabia que o que ela podia fazer, ela fez. Então, olha como que isso não é um relato de um trabalho voluntário, mas é um relato de um trabalho profissional, humano, que mudou a vida daquela idosa. Porque ela começou a entender, porque poderia muito bem falar assim, a sua boneca não é boneca, é a filha, entendeu? Olha como que isso mexe com as pessoas. Então, a foto dela dormindo com a boneca é uma das coisas mais tristes e é uma das coisas mais lindas que tem. Porque é triste, mas ela tem o conforto de dormir com a filha todas as noites. Sim, algo que lhe foi tirado que na hoje vida. Ela tá, lindo isso. Meu Deus. Eu choro, gente. Fico emocionadíssima. Perdeu até o rumo aí. Fôlego. Porque realmente falar de alma para alma, né? E quando a gente fala do voluntariado com essa intensidade, com essa intencionalidade, é fantástico, né? Eu tenho algumas experiências também com voluntariado e tá reverberando aqui algumas coisas muito, muito boas. Bom, eu queria que vocês falassem aqui para a nossa audiência, para aqueles que desejam se envolver, apoiar, né, um movimento como o de vocês. Tio Flávio falou que tem iniciativas que já nasceram, né, a partir dessa atuação. Qual é o conselho que vocês dariam para essas pessoas que têm esse desejo, essa vontade de fazer algo pelo bem comum? Qual é a dica? Olha, eu até vou pegar o gancho que você tinha perguntado antes sobre vínculo, né? Que às vezes as pessoas têm medo de criar um vínculo com uma pessoa e ali se decepcionar ou então ter que se despedir. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a saudade é o preço que a gente paga por amar alguém. E fazendo um ponto com isso, só de você ter lidado com aquela pessoa naquele curto período de tempo que seja, valeu a pena, porque a vida é assim. Quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, acha que vai ter aquele amigo, melhor amigo ali para sempre, né? E aí a gente vai crescendo, vai entendendo que não é bem assim, que as relações vão terminando, os ciclos vão se fechando. E o voluntariado também é isso. Você vai, você se doa, você aprende, tem que estar disposto a saber que você vai descobrir mais coisas internas do que externamente. Você, né, é bem clichê falar isso, mas é um processo interno mesmo, de descoberta, de aprendizado, e que vale a pena, porque faz parte da nossa vida, né? Da nossa jornada, das relações que a gente vai criando com as pessoas, mesmo que a gente não vá ver nunca mais.
mas a gente passou por aquele processo, né? Por aquela pessoa. Então, é isso mesmo, de se você quer voluntariar, tem vontade de voluntariar, está disposto ou disposta a fazer isso, encontre um movimento que caiba dentro do seu dia, né, da sua rotina, do seu dia a dia, que você tem um compromisso de arcar com aquilo ali, escolhe um público que você mais se adapta, e aí, para quem vai a primeira vez, né, e aí você vai descobrindo que não tem muito tem um público que você mais gosta, mas de uma forma geral, você vai lidar com todo mundo, com todo tipo de pessoa. Tem gente que começa no voluntariado trabalhando com crianças. Ah, eu não gosto de trabalhar com idoso. E aí tem ação, de repente, que a gente consegue trabalhar essa intergeracionalidade e a pessoa descobre, nossa, idoso não é bem assim o quanto eu pensava, né? Não é tão difícil quanto eu pensava. E vice-versa, né? Com crianças também. Eu acho que é um pouco isso. A gente faz ações, por exemplo, grupos nossos, põe para conversar. Então, assim, eu trabalho com uma casa de acolhimento de crianças. A gente queria levá-los à casa dos idosos. E teve isso uma vez com a Casa Novela, que a gente levou. A Casa Novela fica lá no Floramar. E tem a ILPI Esperança, que é do Núcleo Caminhos para Jesus. E aí são próximos. A própria Elma, que é da Casa Novela, nos deu essa dica. Olha, a gente tem um monte de criança aqui que não tem famílias. E as idosas estão lá sem famílias. Por que no Dia das Mães, que não tem essa visita, vocês não levam as nossas crianças para poder visitar os idosos? Gente, foi lindo. Gente, E aí os nossos voluntários chegaram na casa, eram bebês, muitos bebês, eram criancinhas e tal, que idoso adora criança. E as crianças adoram aquele acolhimento. Foi uma experiência muito legal, né? E aí os nossos voluntários, aquele que trabalha com o idoso, se encontrou com aquele que trabalha com as crianças. E aí a gente vai fazendo algumas provocações desse tipo, né? De casar ações entre grupos também. E teve a ação também virtual, né? Nossos projetos virtuais de troca de carta entre crianças e idosos. Então, também a gente consegue fazer isso, né? Depois da pandemia, a gente acabou criando mais projetos virtuais e a gente conseguiu fazer isso. Coisas que às vezes impediam da gente estar ali presencialmente, mas que o virtual, por mais que pareça muito distante, não é. Porque o voluntário às vezes não tem disponibilidade de estar ali presencialmente. E o idoso não vai sair, né, daquela instituição. Então, a gente chega até lá de alguma forma. E aí, até é bom mencionar isso também, né, Tio? Recentemente, a gente teve uma ação de um grupo nosso que não pôde ir presencial e mandou uma lembrancinha, né? Para marcar a nossa presença ali na instituição. Foi muito forte. E como as pessoas estavam esperando a gente, porque essa questão de esperar, por exemplo, no Felício Roxo, a gente tem uma visita uma vez por mês, sábado, para as pessoas em diálise. E eu achei tão bonitinho uma vez que a senhora veio do interior para poder vem do interior fazer diálise, e ela sabia que era o dia nosso, do Tio Flávio Cultural lá. Aí ela pediu o marido para parar na padaria cedinho, que a gente chega lá às 7 horas da manhã, para comprar doces para entregar para os voluntários que iam fazer a nossa ação. Teve no Hospital da Baleia um dia que nós chegamos para fazer o bingo e uma pessoa havia na diálise, fazendo a diálise, havia falecido. E aí a gente não tinha clima para poder fazer. Aí os próprios pacientes pediram, não vai embora, não faz o bingo, mas fica com a gente. Aí a gente foi conversando. E é uma das coisas, assim, que eu queria que as pessoas tivessem bem claro, porque tem gente que fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como me portar. Na verdade, a gente não quer que as pessoas vão lá para dar conselhos. Ninguém é conselheiro de ninguém, sabe? Eu acho que o grande ganho da gente ao descobrir no voluntariado que a gente tem potência é chegar e ficar do lado. É chegar e segurar a mão, é chegar e às vezes só olhar. Porque a gente foi criado por uma sociedade que parece que a gente tem que ter resposta para tudo. Eu chego para você, Robson, e falo, olha, descobri que minha mãe está com câncer. Aí você começa a pensar, o que eu vou falar? Vai ficar tudo bem? Não sei se vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo? Não sei se vai dar tudo certo. E aí a única coisa que a gente pode fazer, cara, eu posso te dar um abraço? Não tem que ter uma resposta. E a gente às vezes trabalha com a necessidade de ter resposta para tudo. E isso é uma angústia, porque a gente não vai ter. Então relaxa, esteja presente,
ouça. Um dia um idoso lá da diálise do Felício Roxo, eu não vou em todos os projetos, obviamente. Aí eu fui, e aí o tio Flávio tá aí, tá, chama ele pra mim. Eu cheguei lá, ele tava lá, gente, todo arrumadinho, calça, terno, ele vai todo arrumadinho fazer a diálise, calça de social, né? E aí ele foi e falou assim, aqui, não deixa as meninas pararem de vir, não? Isso é uma coisa assim. Um dia um outro morador de rua, né, no Tia Branca, que é um abrigo que recebe as pessoas para dormir, né, e no dia seguinte elas vão para a rua novamente. Ele nos esperou, era o projeto que a Rai coordenava, de fazer artesanato com as pessoas em situação de rua que ficavam no Tia Branca. Ele nos esperou para poder agradecer ao grupo, que você perguntou na hora, a gente não vai lembrando, para agradecer ao grupo, porque ele estava saindo do abrigo e ele tinha conseguido alugar uma casa, e foi legal porque era um menino. Eu estava no hospital uma vez, uma pessoa do Centro Pop, que foi meu aluno, mandou uma mensagem para mim, eu estava internado, pedindo um curso de locução para esse cara. E aí o Pedro Seixas, que era um amigo querido, deu o curso para ele. Não tinha turma para dar, não. Ele entrou no a Beth Seixas é um curso é o curso. Ele deu o curso para ele, esse cara começou a ser locutor, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, saiu do abrigo, mas nos esperou para poder agradecer. Assim como as ações pequenas, do tipo uma menina que esperava lá a Nath, um senhor que esperava a Nath, e aí chegou para ela, tirou, depois de 5 anos de ação, tirou da carteira dele um artesanato, um recadinho. Ou era um recado. Que ele tinha guardado da primeira ação que a gente fez. São coisas desse tipo que são significativas, sabe, Robson? Que são que a gente tem que levá-las em conta também, porque a gente precisa de ações que mudem, que dê educação, que dê liberdade financeira para as pessoas. Ótimo. Tem uma frase que fala que a gente precisa enxugar a goteira. Mas, né, tá pingando, tem que enxugar, senão a gente escorrega, quebra a perna. Lógico que tem uma hora que a gente tem que subir no teto e consertar a goteira. Mas o enxugar a goteira é necessário, até que se conserte a goteira. Então é só essa, né? E a gente tem o vínculo até hoje, assim, algumas pessoas que eu trabalhava há anos atrás com pessoas em situação de rua no albergue, a gente tem o WhatsApp, conversa. Direto eu recebo aquelas mensagens de bom dia, né, mensagens motivacionais, que às vezes a gente, entre aspas, menospreza, né, assim, todo dia uma mensagem, mas que a pessoa tirou um tempinho do dia dela para lembrar de você e te mandar uma mensagem de carinho, com tudo que tá escrito ali. Então, é muito legal isso, que a gente acaba criando esse vínculo. Vínculo de verdade. De verdade, E o perfil do voluntário, né? A gente está falando de como fazer, de como agir, e as pessoas normalmente têm muita dificuldade de entender. Eu vi uma frase, acho que essa semana, o Renato Nogueira falando do Jung, se não me engano, que amar é dar o que não se tem. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Acho que ele estava falando de relações afetivas mais próximas, mas acho que isso também tem muito a ver com o voluntariado, né? Dar o que não se tem é me mostrar nas coisas que eu tenho também minhas dificuldades, né? Uhum. Porque normalmente quando a gente tem um certo excesso, dá um pouquinho daquilo ali, é muito tranquilo. Mas o voluntariado, quando você fala, como vocês falaram, uma alma falando com a outra alma, eu me abrir ao outro de uma forma mostrando também as minhas fragilidades, que às vezes ela não é financeira, não é por uma dependência, ou não é uma situação prisional, por exemplo, mas é a minha humanidade, né? É mostrar a minha humanidade. Isso eu acho que tem a ver, assim, também com esse voluntariado. E a pergunta é, qual o perfil do voluntariado hoje? Assim, quem é essa pessoa? O que ela está buscando? A gente tem muita gente, e eu amo aposentada, as pessoas aposentadas que venham, né, não que não possam vir os adolescentes, mas são pessoas que já me entregam no voluntariado uma experiência imensa de vida, né? Então a gente tem muitas pessoas... lógico, se um perfil por gênero, mulheres são, sei lá, 90 e poucos por cento, né? Mas tem muita gente que não sei se isso vai ser uma crítica,
Mas as igrejas, tem muitas igrejas que têm projetos voluntários, que algumas pessoas participam, mas as igrejas falam muito de amor e praticam muito pouco amor. A gente vê muita gente de igreja que vem para o voluntariado também, sabe? De religiões diversas, porque sentem até falta dentro das próprias igrejas. Eu não sou de igreja, eu não sou religioso, eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas é o que eu ouço de muita gente falando, olha, a gente podia praticar mais aquilo que se fala dentro das igrejas. E aí vem muita gente que tem uma fé religiosa, tem uma fé, né, cristã, muitas vezes, para poder fazer parte do movimento, né, Rai? E é interessante que, voltando lá no começo, que vocês tinham falado também que o movimento é apartidário, não tem religião, e que se isso seria ruim, né? Na verdade, as pessoas vêm e se sentem acolhidas. Porque às vezes você vai pertencer a um movimento voluntário que já tem uma ideologia política ou religiosa ou qualquer outra, e aí você vai ter que se adaptar. E aqui não, as pessoas vêm do jeito que elas são. Sim. E a gente aceita, é todo mundo. Então a gente cria esse movimento, né? Essa rede. A gente só tem uma dificuldade, que nós não conseguimos absorver todo mundo que quer ser voluntário, infelizmente. Então a gente faz o seguinte, a gente tem um curso que as pessoas fazem, que é virtual, a gente passa e deixa para a pessoa fazer. Muitas não voltam. Elas vêm com o desejo de ser voluntária, e a gente passa o curso. Depois que ela faz o curso, ela gera um certificadinho dela, tudo sozinha, e aí é que ela vem ser voluntária. Mas a gente tem uma dificuldade de absorver. Tem um pessoal até do Transforma BH, não sei se vocês já trouxeram eles aqui, vale a pena trazer, que é uma plataforma de voluntariado, que tem ali as instituições que precisam de voluntário e quem quer ser, para eles fazem o match. A gente até indica que busque essa... Sim. Porque às vezes a pessoa quer fazer por uma ação, por uma vez. Quando chega Páscoa, Natal, Dia das Crianças, pipoca de gente que eu queria tanto fazer no orfanato. Falei, nem existe mais orfanato. Tô brincando, tá, gente? Eu sei o que a pessoa quer falar, né? Mas dá para entender que é algo pontual e que não tem problema. Consegui na firma um monte de ovo de Páscoa que a gente quer levar para as crianças. Não tem problema. A gente só não tem criação de vínculo nisso. Então, a gente não faz dessa forma. A gente não cria ações para que alguém venha entregar uma coisa e nunca mais volte. Porque uma das coisas que mais doem pra gente, ainda mais nas casas de acolhimento, é tio, você volta? O tio, você volta, é a certeza de que mês que vem a gente vai estar lá com eles. Lógico, tem que trabalhá-los para criação de vínculos e para quebra de vínculos também. Mas eu vou deixar uma coisa que eu não tenho resposta aqui não, tá? E que, assim, ainda tem que pensar muito sobre isso. Já foram tantos vínculos perdidos antes da adolescência, já foram tantos vínculos perdidos. Assistam, eu não sei quando o nosso episódio vai ao ar, mas assistam na Netflix uma série brasileira chamada Os Quatro da Candelária, que eu acho fantástico. Agora Netflix, né? Eu acho fantástico, porque mostra os meninos delinquindo. Então, assim, todo mundo fala, eram delinquentes. Gente, 40 crianças e adolescentes estavam deitados nas escadarias da Candelária naquele dia. 40 crianças e adolescentes. E aí estavam delinquindo, então mostram eles delinquindo, mas eles fizeram a graça de ir à vida de cada um dos 4 para nos mostrar que cada um ali tem vida anterior ao crime. Que um teve o abandono da família, que o outro teve o abuso de um namorado de alguém. Então, mostra que não são só os delinquentes que estavam ali, mas atrás do delinquente há toda uma construção de vida. Eu acho que essa é a dificuldade que nós hoje temos, porque a gente está num tribunal, né, virtual muito grande, e que ninguém aqui é santo, e que talvez nem queiramos ser, mas que todos nós temos uma predisposição de julgar sem saber o que de fato acontece. E aí vem essa chacina que nós fazemos, né, de diversas pessoas, que é a chacina virtual. Esse julgamento, né? Fazendo um paralelo aí com essa questão do voluntariado recorrente, né, desse voluntariado que cria vínculos. No Brasil,
nós temos uma cultura, a cultura da doação, a cultura do apoio em situações de emergência. E aí você traz também, em datas comemorativas, pipoca. Depois que passa isso, não é tanto. E o movimento Tio Flávio tem, diferente assim desse contexto, uma alta demanda de voluntários querendo atuar de alguma forma. Dentro desse cenário, onde temos pessoas que têm esse perfil de quererem ser voluntários em situações específicas ou datas específicas ou situações de emergência, e o movimento Tio Flávio com 600 voluntários recorrentes, minha pergunta é: o que esses voluntários dizem de qual é o ganho, né? Vou dizer assim, porque não é salário, não é dinheiro. Uhum. Qual é o ganho que esse voluntário que tem essa vivência e que sai dessa estatística, ele traz para vocês, eles falam para que eles permaneçam por tanto tempo fazendo o que eles fazem? Nós temos voluntários, assim como a Rai, que entrou há 10 anos, nós temos voluntários que estão há muito tempo. A gente estava completando em dezembro 14 anos de Tio Flávio Cultural, da primeira ação que a gente fez. Mas tem uma menina que é gestora de um grupo, ela é gestora e tem mais 2 pessoas só com ela. Ela organiza no Tia Branca, no albergue, um evento por mês e sempre é show. E ela trabalha com eventos, então ela consegue palco, ela consegue iluminação, ela consegue... Eles fazem um show, né, para as pessoas. E aí ela sai de lá 11 horas da noite, 11h30 da noite, ela manda 500 mil, porque a gente não publica rosto, a gente só publica detalhes. Mesmo que tenha autorização, uma vez ou outra escapa, mas eu não gosto de publicar rosto. Aí ela manda os vídeos do pessoal dançando, do pessoal... Essa última agora teve o festa da Halloween, eles fazendo competição de múmia. Ô, gente, é muito doido isso, você imaginar que o cara mora na rua, né? Entre aspas, vive em situação de rua. Ele vai para aquele abrigo e naquele abrigo ele acha um espaço em que ele pode esquecer, entre aspas, os problemas e brincar de múmia com papel higiênico. E aí quando eu olhei para aqueles caras embalados em papel higiênico, eu falei... Aí ela manda falando: Tio Flávio, eu só tenho que te agradecer porque hoje foi excepcional. Só que ela fala isso a cada visita. E não é mentira, assim. Ela traz o excepcional com explicação. Porque hoje aconteceu isso. Nossa, hoje eles todos participaram dessa forma. Hoje, cada dia tem um excepcional diferente. Então tem os voluntários que fazem, por exemplo, da Casa Caminhos para Jesus... Casa do Caminho, na verdade. Casa do Caminho. Casa do Caminho. Elas saem de lá Casa falando, do Caminho olha... é de Araxá? Não, a Casa do Caminho é aqui que fica no Santa Efigênia, que acolhe pessoas que vêm para tratamento de câncer e outras doenças do interior. As meninas saem e mandam: Tio Flávio, olha, eles falaram lá hoje que não é pra gente deixar de ir, não. Parecem coisas assim... eu não sei se tem essa preocupação mesmo do abandono, sabe? De mais um abandono. Mas os voluntários vão relatando coisas do tipo... Tem um casal de voluntários que começou com a gente num asilo, na casa de acolhimento de Sabará, e eles estão adotando uma criança de lá agora. Eles não entraram com o objetivo de adoção, e eles estão adotando, e um menino atípico. Isso é muito emocionante, porque quando você vê o processo de adoção, que ninguém quer meninos mais velhos, né? Ninguém quer meninos com deficiência. A gente teve um caso de uma casa de bebês em que uma família, e não tô julgando essa família, pelo amor de Deus, eu não tô lá para saber. Mas, e nem quero que ninguém julgue, por favor. Mas adotaram a menina e devolveram a menina porque eles achavam que ela tinha um pensamento um pouco mais retardado, um pouco mais lento. Então, eles queriam tentar uma outra criança. Eu comecei a imaginar assim, gente, se fosse a filha dela nascida por meios naturais, ela devolveria para quem? Porque como é por via de adoção, ela pode devolver. Tem o processo de adaptação, que é importante para os dois lados, mas tem, às vezes, um despreparo das famílias por uma romantização de uma família que ela não teve ainda. E nenhuma família é paz. Nenhuma família é equilíbrio, 100% das vezes, né? A gente vai ter briga, a gente vai ter um menino usando droga, a gente vai ter um menino que se desviou às vezes.
E isso com filhos, né, de vias diversas. Então, quando você pergunta do retorno dos voluntários, tem os retornos falados e os retornos práticos, né, de gente que, por exemplo, acabou o projeto virtual e continua mandando as cartas e continua fazendo as visitas. Então, a gente tem a grata satisfação de entender que quando a gente cria esses vínculos, eles têm uma responsabilidade, o vínculo tem uma responsabilidade. Eu vou te responder por mim, porque eu sou voluntária também, né? E estou nesse movimento há todos esses anos. É viciante. É viciante você ter o retorno das pessoas ali, das ações que você está fazendo, ou que você está promovendo, ou que você está colocando no mundo. Então, eu tenho essa responsabilidade como gestora, às vezes, de trazer as ideias que o tio tem para os projetos virtuais, para a realidade. Então, para mim, isso é muito... É incrível. Porque, de repente, uma coisa que era só pensada, hoje eu consigo trazer para a realidade e movimentar as pessoas para fazerem isso. Então, teve um caso do Diários da Solidariedade, se eu não me engano, que uma menina que a gente troca com idosos, né? Entre outros projetos também que a gente troca com idosos, e ela falou que... Ela tinou assim, nossa, eu tô tendo esse tempo aqui para dedicar para outra pessoa que tá em LPI, mas para os meus próprios avós eu não tinha tido tempo, eu não tinha tirado tempo para eles e nunca tinha enxergado eles. E aí são coisas que é muita coisa para lembrar, muita experiência que a gente vai recebendo, que a gente aprende, dá um estalo assim, nossa, que bacana, eu consegui proporcionar de alguma forma, né, essa experiência para essa pessoa. Teve um outro caso do Esperançar, que uma idosa que não era institucionalizada, era uma pessoa que ficava vivia a solidão ali, tinha recursos, tem recursos ainda, e que ela me mandou um áudio, que eu deixo esse áudio favoritado no meu WhatsApp. Ela, Rai, você não sabe a alegria que eu tô sentindo hoje. Ela fala assim... Eu senti a presença dela no áudio, sabe? Assim, você não sabe a alegria que eu tô sentindo hoje por você ter me convidado para participar desse projeto. Porque quando a gente encerrou esse projeto virtual, a gente fez uma reunião com os idosos e com os voluntários. E aí ela participou, leu a poesia dela, a gente deu um palco ali para ela deu a fala para ela. E ela ficou totalmente lisonjeada, assim. E as pessoas estão me valorizando. Tem alguém que está aqui ouvindo a minha história. E se sentiu muito especial. Então, como voluntária, proporcionar esses momentos e ter isso como retorno, para mim é viciante. Eu quero mais disso, sabe, assim... E olha o tanto de história que a gente tá perdendo, né? É muita Porque coisa. se a gente ouviu uma história, olha o tanto de história que tem aí para ser contada, gente, e que a gente tá perdendo. Né? E o voluntariado, assim, ela falou essa palavra 2 vezes, assim que você foi falando, eu anotei aqui, é o voluntariado como experiência. É a oportunidade de viver essa experiência. E com essa experiência aí vem essa quantidade de história, né, de resultado e de retorno. Né? E é algo que, quando as pessoas falam, mas o Tio Flávio Cultural não quer ser uma OSC, né, não quer ser um CNPJ para conseguir uma verba, uma emenda parlamentar, porque aí consegue ampliar o atendimento. As pessoas que chegaram até a gente, elas chegaram sabendo que era dessa forma. Eu acho que acaba sendo... Não é errado se a gente se transforma hoje numa OSC, não tem erro nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso, mas eu acho que perde muito a essência do que a gente quis, sabe? Eu tenho hoje um sonho de ter uma OSC, em que não seja do Tio Flávio Cultural, em que eu estimule pessoas de periferia a fazerem palestras, a escreverem livros, a contarem suas histórias, mas o Tio Flávio Cultural, nós já conversamos muito sobre isso. Ele, até a Rai faz um curso da FDC e eles vieram com essa proposta, né? Vamos transformar o Tio Flávio Cultural num OSC? Não quero. Por quê? Porque as pessoas se juntaram até nós pensando o seguinte: o que é mais raro hoje, gente? Tempo. Tempo é o mais raro. Eu sempre brinco dizendo que hoje eu tenho mais saúde do que tempo. Se eu viver por muito tempo, provavelmente isso vai se inverter, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter menos saúde e mais tempo. Mas hoje é a minha realidade. Doar tempo para o voluntariado é doar ouro, né? É o ouro moderno.
Se as pessoas nos doam o que elas têm de melhor, que é o seu tempo e a sua habilidade, a gente consegue fazer maravilhas com isso. E a gente abre muitas vezes vagas de voluntários para novos voluntários em projetos que a gente não consegue, que a gente precisa estimular ainda, do tipo, uma ILPI em Sabará. A gente tem um monte de gente que quer ser voluntária na Casa dos Bebês, no bairro Pampulha. Lá tá lotado, tem 10 pessoas frequentes, ninguém falta. Hoje a gente tem um índice de falta muito baixo das ações. Lógico que intercorrências existem, né? Mas todo mundo quer ir para a Casa do Bebê, porque a Casa do Bebê é o quê? Você chega lá, é o colo. O colo é a maneira afetiva da conversa. A comunicação se dá pelo afeto, né? Pelo colo. Mas em Sabará a gente não tem um número suficiente. Nós hoje estamos com 5. Eram só 3. Já passamos para 5. 5 funciona bem. Porque aí a gente vai... não tem uma obrigação de levar um bingo, não tem obrigação. A gente vai para sentar e ouvir. A escuta é o que mais nos motiva hoje. Então, olha, não tem que levar lanche. Se quiser, porque às vezes a ILPI às vezes nem deixa levar, né? Por causa de dieta, tal. O que tem que fazer? Tem que ter trabalhar o bom senso de não chegar num hospital e ficar falando de doença, né? Tem que trabalhar o bom senso de não chegar no hospital e ficar fazendo selfie, que a gente já teve esses episódios, com as pessoas acamadas, e que nem querem fazer aquela selfie. Então a gente trabalha esses bons sensos para que as pessoas possam ir e se doar. E eu vi uma foto muito bonita no site que vocês fizeram exatamente isso. Era uma manicure, eu não sei qual é o hospital, e a foto você via que a pessoa estava acamada e tinha uma voluntária pintando as unhas dela. Já fala tudo, essa acho que foi na diálise. Foi nas diálises. A gente levava lá, tem pessoas que são cegas, que estão em tratamento, então a gente faz, senta lá, faz a unha de quem quer, né? Porque isso foi uma demanda delas também. Elas falam, a gente tá aqui 4 horas numa sessão de hemodiálise, todo mundo sai daqui muito cansado, destruído. Por que vocês não vêm fazer uns cabelos da gente, vocês não vêm fazer a unha da gente pra gente sair daqui bela? Aí foi iniciativa de uma delas lá e a gente levava uma massagem para fazer nos pés. A gente vai ouvindo essas demandas também, sabe? Que é muito bom. Bom, estamos caminhando para o final, mas eu queria, tio Flávio, são 14 anos, começou em 2010, está caminhando para o 15º ano. Como que era o tio Flávio dessa primeira palestra, desse primeiro episódio junto às prostitutas e hoje? Como que esse tio Flávio se transformou? Eu tenho até falei com o Greco isso quando a gente foi criar a marca, da questão de desvincular o nome Tio Flávio do projeto Tio Flávio Cultural, porque o Tio Flávio é uma pessoa que tem erros e que esses erros não podem desabonar um movimento tão grande. Eu não sou uma pessoa completa, eu não sou uma pessoa... Eu acho que assim, eu evoluí muito no sentido de tentar entender um pouco mais o outro. Aquele professor que entrou naquela área de prostituição entrou como um professor predisposto a ensinar. E aí, em alguns projetos que a gente tem, e um deles me chama muita atenção, o Presídio LGBT de São Joaquim de Bicas, que durante a pandemia nós fomos fazer uma atuação lá, fomos o único projeto social que entrou. Depois trouxemos outros, o Mães pela Liberdade, Projeto Compaixão e Mesa Brasil nos ajudou. Mas estava tendo um índice de suicídio muito grande. Eu não sabia o que fazer, mas eles pediram ajuda. Não tinha escola, porque era pandemia, não tinha visita de família para aquelas pessoas que estavam ali. Era o único presídio LGBT que tem em Minas Gerais. E aí eu entrei numa ala, pedi para entrar sozinho e comecei a falar, porque era aquilo que eu fazia, né? Eu sou pago para falar. Eu sou de jornal, eu sou de rádio, eu sou palestrante, eu sou professor, ou seja, eu tenho que falar. Aí cheguei lá e pensei que fosse a mesma coisa, falar. Até que as pessoas que estavam na cela começaram a falar. Elas estavam tão angustiadas que uma pediu um caderno para poder escrever. Esse caderno, ele se transformou num projeto depois, que a gente tem hoje nos presídios, mas uma ouvidora de Brasília, do Ministério da Segurança, veio aqui, depois ela me mandou um áudio
dizendo que quando ela chegou e conversou com uma trans que estava lá dentro daquela cela, a trans falou que se não fosse o caderninho do tio Flávio, ela teria se matado. E aí eu pego esse caderninho do tio Flávio, não como pessoa física, mas como do tio Flávio Movimento, porque eu não sou, o tio Flávio Cultural não é duas pessoas, né? Não são duas pessoas, para fazer com que quem nos ouve hoje entenda que talvez a gente não tenha noção do impacto daquilo que a gente faz na vida das pessoas. Porque se não tivesse me falado que aquela menina, ela teria se matado se não fosse aquele caderninho que nós entregamos para ela contar a história da vida dela e que ela colocou ali em uma semana, era para ficar 2 meses, para que eu tivesse tempo de entender o que eu faria ali, e ela devolveu e pediu outro caderno, e que foi aquele caderno a possibilidade dela desabafar, talvez eu não tenha, a gente não tenha noção do nosso impacto. E aí eu volto para a pessoa. Naquele dia que eu entrei falando, eu ainda tinha que aprender que eu tenho que escutar mais. Depois de anos de voluntariado. Então, o que eu queria te falar é que é uma pessoa como diz Heráclito, né? A mesma pessoa não entra no mesmo rio 2 vezes. Em constante aprendizado. Né? A minha vida, acho que só tem sentido se eu aprendo. Eu aprendo aqui com vocês, aprendo com o olhar de humildade e de respeito que vocês estão tendo. A gente aprende o tempo todo. Então, quem está disponível? Eu quero estar disponível para esse aprendizado. Né? O que eu queria chamar a atenção é justamente isso. Quando entrei ali, entendi que eu tinha que falar com mulheres não prostitutas, com filhas e mães não prostitutas, mas 10 anos depois eu ainda fiz algo errado, que era tentar falar e usar a minha fala para acalmar as pessoas. E aprendi que o ouvir tem uma potência tão forte quanto falar. Muito bom. Maravilha. Estamos chegando ao final. Queria deixar também o microfone aberto para que vocês pudessem dar os contatos, Instagram, site, as formas de telefone, a forma de fazer contato, para quem se interessar pelo projeto e quem quer ser voluntário, conhecer um pouco mais. Tá, o nosso Instagram é @tioflaviocultural e vocês encontram também no nosso canal do YouTube. É Tio Flávio Cultural também. E tem um site, né, tioflaviocultural.com.br, que ele está estático, mas o ano que vem a gente já vai fazê-lo movimentar um pouco mais com um blog, com outras informações. Com a universidade que nós vamos... A universidade já existe, inclusive, a gente já tem alguns cursos, mas a gente quer que essa universidade, com cursos diversos, que a gente tem muitos amigos que têm a possibilidade de gravar vídeos, e a gente queria que ele não fosse uma universidade para os voluntários do Tio Flávio Cultural, mas qualquer movimento voluntário que quiser entrar voluntariamente, sem pagar nada, ela possa fazer aqueles cursos, os seus voluntários possam fazer aqueles cursos também. Então é uma plataforma que já existe, a gente só quer rechear com mais cursos, a Rai já está fazendo os contatos, inclusive, que eu fiquei sabendo, de temas diversos, para qualquer voluntário ou não entrar ali, fazer o curso, pegar o certificado. Até a gente tem até uma demanda muito grande de universitários, né? Que querem alguma coisa. Poxa, se eu tenho universitário que tem que ter carga horária para poder, né, formar, e a gente tem uma universidade que a gente pode treiná-los em termos de pensar o social, pensar a justiça social, pensar o voluntariado, vão usar esse canal também. E o que a gente quer hoje também é mudar um pouco esse conceito do voluntariado, né? Tanto que a gente bate muito na tecla do compromisso e da qualificação, porque não é só simplesmente chegar. Tudo bem que num primeiro momento você vai doar o seu tempo, doar o seu conhecimento ou doar a sua presença, o seu ouvido. Mas a gente quer se qualificar, a gente quer aprender mais sobre como lidar com a vida, com as pessoas. Por exemplo, o nosso primeiro curso que a gente colocou na plataforma era de escrita efetiva, escrita efetuosa, que foi pensado depois do Diários da Solidariedade. Porque como a gente escreve de maneira efetiva, como eu impacto o outro com as minhas palavras? Então, pensando nisso, a gente convidou uma pessoa, a Ana Holanda, que nos ofereceu gratuitamente, né, essa aula dela, e subimos para a plataforma. Então, as demandas vão surgindo de acordo com o que a gente vai aprendendo ali na prática. E aquilo que a gente precisa, a gente sabe que tem que aprender e melhorar, desenvolver. Como no caso da escrita, por exemplo.
Então, a Mas universidade esses é essa cursos ideia. a demanda vêm até dos próprios voluntários, né? Sim. Eu queria aprender um pouquinho mais sobre brincadeiras e tal, então a gente fez um curso com uma parceira que é especialista em brincadeiras. Então as demandas vão chegando e a gente vai fazendo. E é isso que a gente quer continuar a fazer, sabe? Para nos melhorarmos, para melhorar o nosso entorno. Melhorar o mundo é muita coisa. Mas tem um mundo que a gente pode melhorar. Eu vi uma frase do Desmond Tutu, que é um prêmio Nobel da Paz, falando desses pequenos bens que a gente faz e que acaba se juntando e inundando o mundo. É muito legal isso. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome dele, que fala o Desmond Tutu com um racista. E ele vai se comparando e aí mostra o Desmond Tutu como humano, que a gente o vê como um santo, né? Mas mostra como humano, com as fragilidades, com as dúvidas, inclusive. Eu não vou lembrar o nome, mas é muito interessante de buscar entender, porque muitas vezes as pessoas olham para Mônica da Cap, para Léo do Mano Dal, Léo do Grito, e falam, esse cara é um missionário. Talvez seja. Mas os missionários sofrem. A gente tem que entender isso. Os missionários erram, né? Então não vem colocar nas pessoas olhe-as como pessoas. Colocar né? esse peso da santidade. Não. E muito legal, a gente falou de várias referências e agora eu quero falar de uma super bacana que fomos presenteados, que é Toda Dor e Todo Amor que Sinto Aqui, do Sander Meca e do nosso convidado Tio Flávio. Vou mostrar para vocês. Queria que você falasse um pouquinho. Rapidinho. A gente vai tentar depois fazer um episódio só para falar do livro. Legal. Esse livro aí a gente foi convidando pessoas que são especialistas, já passaram ou estudam algumas dores, porque não dá para falar de todas as dores, mas eu queria que fosse um alívio para quem lê, não uma culpa. Então, alguém que está passando por uma depressão, alguém que está passando por uma perda de pessoas queridas, alguém que é cuidador familiar de um parente, né, que tem Alzheimer. Tem muitas culpas nisso, né? O cuidador familiar do Alzheimer, tem dia que ele olha para aquela pessoa e fala, meu Deus do céu, tá muito pesada essa situação, e às vezes ele começa a pensar em coisas que ela se culpa e não sabe lidar com aquelas culpas. Então a gente chamou especialistas para escreverem sobre temas diversos em que há dor envolvida, para que a gente possa olhar para a dor de frente. Então é como se são cartas escritas para essas dores. O Sander é um músico que é adicto, ele fez o texto sobre adicção. Tudo que ele fez, que ele viveu com a mãe dele, era um cara que tinha sucesso, fama, dinheiro, e as drogas fizeram com que ele perdesse tudo isso, e hoje ele se reconstrói. Então foi muito gostoso de fazer, porque as pessoas doaram-se para nos ajudar a olhar para essas dores diversas e tentar ao menos entendê-las, né? Tentar saber. As dores, elas fazem parte da vida da gente, não tem como correr. Tem o Byung-Chul Han, sociólogo, ele fala que muitas vezes o nosso problema é anestesiar a dor. Quando você está no meio de uma dor, é tão difícil você entender isso, né? Porque a gente quer anestesiar mesmo, a gente quer jogar alguma droguinha ali, droga legal ou ilegal, para poder fugir dela. Mas a gente ia aprendendo acho que a Sobon Fusomé, que era uma pensadora africana, ela fala que toda ferida veio para nos ensinar. A gente às vezes não consegue entender, né? Mas toda ferida veio para ensinar. Então essas dores estão relatadas aí, são também ensinamentos. Muito bom. Então fica aí essa. E como encontrar? Como comprar? Aí vai no Instagram Tio Flávio. Aí é o meu especificamente, porque ele não tem nada a ver com Tio Flávio Cultural. @Tio Flávio. Isso, só @Tio Flávio. Mais uma vez, toda dor e todo amor que sinto aqui. Muito bom. Bom, a gente podia ficar aqui meses, né? meses conversando. Eu sei que não vai faltar história, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. E eu quero agradecer muito pela presença. Fiquei muito feliz mesmo de vocês terem aceitado o convite, que é importante a gente trazer essas ações, essas pessoas que estão nos ajudando a transformar esse mundo que a gente quer. Agradecer a Patrícia. Obrigada. Mais uma vez. Rai, Tio Flávio.
Não sei nem o que dizer. Foi especial. Muito bom. E agradecer a você que nos assiste, que nos acompanha. Pedir que curte o nosso conteúdo, que compartilhe com seus amigos. E só assim, só com todos juntos, a gente vai poder mudar o mundo que a gente quer. Um abraço. Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais.